Eu separei aqui hoje para a gente poder conversar junto e tirar uma dúvida de inglês enviada pela Isabelle276. Ela enviou para a gente lá no Instagram. O meu Instagram é Vinícius Rodrigues Inglês. Eu estou sempre recebendo dúvidas de inglês por lá e muitas delas eu separo e trago essas dúvidas para a gente poder junto responder em aula. Aqui eu separo uma aula inteira só para tirar essa dúvida e explodir todos os casos que possam ter te surgido dúvidas sobre essa questão. E hoje a dúvida enviada aqui pela Isabelle, que ela passou para a gente é: o be, no meio de uma frase, o que significa, como usar? Vamos conversar sobre esse be que está acontecendo lá. Mas para poder falar sobre o be, eu vou voltar um pouquinho mais para poder tirar uma outra dúvida. O que são verbos? Você já ouviu falar de verbos? Verbos são aquelas palavras que expressam ações. Ações como, por exemplo, correr, sair, falar, dançar, começar, sonhar, comer, dormir. Todas essas palavras são ações. E, na verdade, esses aí foram exemplos de ações do português, né? E o inglês também tem verbos. Alguns exemplos de verbos aqui do português. Por exemplo, o verbo go, que significa ir. É um exemplo de verbo do inglês. Existe também o verbo try, que significa tentar. Outro exemplo de verbo do inglês. Existe o study, bem famoso, que significa estudar. Então, alguns exemplos aí de palavras do inglês que são verbos, a lista vai embora, são centenas de milhares de verbos, mas de qualquer forma, existe uma coisa interessante sobre os verbos do inglês, que na hora de você colocar na frase, eles ficam bem parecidos com a forma original deles. O que eu quis dizer com isso? Por exemplo, o verbo study, que significa estudar. Se eu quero falar que eu estudo inglês, eu vou falar I study English. Olha como ele fica bem parecido com a forma original. Eu estudo inglês. Por exemplo, try, que significa tentar. Eu posso falar coisas como I will try. Eu vou tentar. Olha só o try aparecendo aqui. A palavra try significa tentar. Aqui, study significa estudar. Então, no geral, os verbos do inglês, quando a gente aplica na frase, ele fica, se não igual, ele fica bem semelhante com a forma padrão dele de dicionário. Study, study. Só que tem um pontinho sobre os verbos do inglês. Quando a gente vai nomear eles pela forma padrão de dicionário, tipo assim, ó, o verbo tentar, o verbo estudar. Em português a gente coloca assim, né, no infinitivo, estudar, correr, sair, compor. Em inglês a gente usa um outro recurso, a gente coloca um to no nome dele, para poder nomear ele na forma padrão de dicionário. É só o nome do verbo. O verbo to go significa ir. O nome do verbo mesmo é esse, mas esse to tá aqui só para indicar que essa palavra é um verbo, tá bom? Try, o verbo tentar, a gente chama ele de o verbo to try, ok? To try significa tentar em inglês. To study significa estudar em inglês. Quando você aplica na frase na prática, o study se mantém a mesma forma original lá, sem muitas mudanças. Um outro verbo do inglês é o verbo ser. Ele é chamado de verbo to be. Verbo to be, que é o verbo ser. Ele pode significar também estar, tá bom? Se você quer falar coisas como, por exemplo, eu estou aqui, eu estou doente, ela está grávida, também é esse mesmo verbo be que você usa. Só que o verbo to be, ele é uma exceção muito grande no comportamento dos verbos do inglês. Ele é uma exceção muito, muito grande. Por quê? Eu falei pra você que os verbos na prática, dentro das frases, eles ficam muito parecidos, se não iguais, com a forma original deles. O verbo to be, não. O verbo to be, ele sempre muda nas frases. Por exemplo, eu quero falar que eu sou esperto. Eu vou falar I be smart, desse jeito aqui. Eu sou esperto? Não. O verbo be, o verbo to be, ele sempre se transforma quando ele está falando de eu sou, você é, ele é. Daí que vem aquela forma. I am smart, se eu estou falando de mim. Se eu estou falando de você, eu digo you are smart. Você é esperto. Então, o be, ele muda de forma. Olha só, aqui ele virou am, aqui ele virou are, mas o be tá aqui, mesmo sendo uma forma diferente. Então, o que é esse am? O que é esse are? É o be, só que é o be transformado. No português, a gente transforma também. Olha só, ser, a gente fala sou, o ser vira é. Então, no português, as palavras também são transformadas. A diferença é que para todos os verbos do inglês, a forma transformada dele fica igual, se não muito parecida. O to be não, ele muda completamente. Ou ele vira am, ou ele vira are. Ele também pode virar is. Caso eu falo coisas como, por exemplo, he is smart. Ele é esperto. Então ele é transformado sim, mas ele tá aqui. Só que às vezes,
O be, que significa ser ou significa estar, às vezes ele pode aparecer com o formato de be mesmo nas frases, quando ele estiver significando aquele sentido original dele, ser ou estar. Quer ver? Se eu falo, por exemplo, eu vou ser, assim como eu posso falar aqui, ó, eu vou tentar, I will try, eu vou ser, I will be, eu vou ser. Por que o be voltou a ser a forma original dele aqui? Que é be mesmo. Porque ele só é transformado quando eu tô falando eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos, eles são. Que é quando ele vira I am, you are, he is, she is, they are, e assim por diante. Mas quando a palavra ser está sendo usada na frase, a palavra na forma original, aí o be entra em ação. Eu vou ser. Como por exemplo assim, ó. I will be brave. Eu vou ser corajoso. É um exemplo aqui, tá? O be no meio da frase. Se eu falo pra você, por exemplo, you should go, significa você deveria ir. Qual é o verbo que a gente tem nessa frase? O go aqui, que significa ir. Agora, e se eu quero falar pra você, você deveria ser alguma coisa, por exemplo, você deveria ser independente. Eu vou falar, you should be independent, por exemplo. Você deveria ser independente. Olha só o be aparecendo. Por que ele volta a ser be? Porque ele não está naquele formato eu sou, você é, ele é. Que é o único caso em que ele é transformado. Mas para todos os outros casos, ele volta a ser be mesmo. I will be, eu vou ser. You should be, você deveria ser. Ou então se eu falo coisas como I wanna be, eu quero ser. Como por exemplo, I wanna be rich. Por que não? Eu quero ser rico, um exemplo de frase. I wanna be. Olha o be aparecendo aqui, ó. Porque ele tá naquela forma padrão de dicionário, tá no infinitivo. O nome do verbo não é verbo to be? Aquele to tá só para nomear ele, mas o nome do verbo é be. Verbo be pode aparecer como be nas frases. Então não tem segredo. Quando ele aparecer como be, ele tá só significando o sentido original dele. Ou é ser, ou é estar. Pode ser estar também, como por exemplo, you should be here. Você deveria estar aqui. Olha o be. Quando ele tiver como be nas frases, ele está significando ser ou estar, naquela forma original dele, ser ou estar. E aí ele vai ser transformado quando você falar coisas como eu sou, I am, you are, você é, he is, ele é, e assim por diante. Então a dúvida que a Isa mandou pra gente aqui é bem tranquilo. O be no meio da frase significa o quê? É só o verbo ser na forma original dele, ser. Ou na forma original dele, estar, porque o be vale para as duas coisas, tá bom? Vou colocar mais um exemplo aqui para você poder comparar. Eu posso falar coisas como you must be John. Eu tô te conhecendo, por exemplo, eu te encontrei num evento, num casamento, alguma coisa assim, aí eu já tinha ouvido falar de você, eu acho que o seu nome é John, alguém me falou que o seu nome é John, ou coisa do tipo. Aí eu chego para você e falo, oh, you must be John. Você deve ser o John. Ó, eu não sei se você é, mas você deve ser. Olha o be lá, significa ser ou estar. You must be John, você deve ser. E olha só, em todos esses casos que eu passei, tinha um auxiliar aqui, né? Must be, deve ser. Wanna be, quero ser. Should be, deveria ser ou deveria estar. Sempre tinha um auxiliar. Mas não necessariamente vai ter um auxiliar. Se eu quero falar coisas como pedidos, ordens com verbos em inglês usam a forma original do verbo. Ou seja, o que é um pedido? Faça, pegue, corra, saia, tente, seja. Olha só, se pro verbo, por exemplo, to sleep é dormir, eu quero fazer o pedido, durma cedo, eu uso a forma original dele. Sleep early, isso aqui é o pedido. Durma cedo. Olha como eu uso a forma original dele. Se é, por exemplo, o verbo ler, que é read. Pedido com o verbo to read, que é ler, é só colocar o read na forma original. Por exemplo, read this. Leia isso. Tô te fazendo um pedido, read this. Agora se eu falo pra você, por exemplo, um pedido com o verbo to be, que é ser, ou seja, seja, eu vou falar. Be, por exemplo, seja consistente. Be consistent. Seja consistente. Be
Consistent é o pedido com o verbo to be, que é ser, tá bom? Então, o verbo to be que as pessoas falam tanto, ele se transforma assim, mas ele se transforma com as pessoas. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. No mais, os outros casos, o ser na forma original dele continua sendo be. Então, quando você vira uma frase com o be lá dentro, o que está acontecendo é o verbo ser ou o verbo estar, normal na sua forma padrão de dicionário. Tá bom? Então, essa foi a dúvida que a Isabelle mandou pra gente aqui sobre o que é o be no meio de uma frase. É o verbo ser, o verbo estar normal na sua forma padrão de dicionário, acontecendo dentro das frases, para você não se confundir. É isso aí. Então, caso você tenha dúvidas de inglês aí, boas dúvidas específicas, dúvidas de inglês, você pode mandar nos comentários aqui embaixo. Eu tô sempre fazendo essas aulas, separando essas dúvidas pra gente poder fazer aulas e materiais em cima delas, tá bom? Me conta aqui se ficou alguma dúvida, você pode mandar aqui no chat, você pode mandar aqui nos comentários logo abaixo desse vídeo, que a gente vai tirando a sua dúvida também, e eu te vejo nas próximas aulas de dúvidas de inglês. Até lá!